Dando seguimento à nossa matéria, né, eu vou falar agora de algumas características que a gente vai ver que todas essas características aqui da Alta Idade Média, uma por uma, a partir do século X ou XI, vai cair por terra. Em primeiro lugar, a política vai deixar de ser descentralizada e vai passar a ser centralizada. É a partir da Baixa Idade Média que a gente vai ter a formação dos estados, com E maiúsculo, nacionais. Nada mais são do que os países europeus, como a gente conhece hoje. Países que vão surgir aqui durante a Baixa Idade Média, a gente pode falar de Espanha, Portugal, França, Inglaterra. Então os principais países vão se formar ali na virada da Baixa Idade Média para o nosso próximo grande período histórico, que é a história moderna, tá? A economia também, a partir do século X, XI, vai ocorrer um fenômeno chamado renascimento comercial e urbano. O que renasce? O comércio. E renascem também as cidades, né? Então, a partir daí, se na Alta Idade Média você não tinha moeda, não tinha relações comerciais, isso tudo vai renascer durante a Baixa Idade Média, do século X, XI, que é o século mais ou menos do renascimento comercial e urbano, até o século XV. Na sociedade também a gente vai observar uma modificação, porque se na Alta Idade Média era praticamente impossível você subir de vida, né? A gente vai perceber que na Baixa Idade Média surge a burguesia. No contexto de ressurgimento do comércio e das cidades, vai surgir essa nova classe social que é a burguesia, né? E essa burguesia, por mais grana que o burguês tivesse, que é o cara que sobrevive das trocas comerciais, ele permaneceria ali na base da pirâmide social. Então a gente vai perceber que como surge uma nova classe, e essa classe procura uma diferenciação com relação aos demais ali da base da pirâmide social, a gente já vai ter uma certa modificação na estrutura social da Idade Média. Outra característica é que a partir da Baixa Idade Média, na Baixa Idade Média, você ainda era bastante teocêntrico, mas a gente vai perceber que vão acontecendo algumas coisas, principalmente lá pelo século XIV, XV, que já colocam a gente rumo ao humanismo, que é aquilo que vai desembocar no renascimento cultural, que é um assunto de história moderna que a gente vai ver que ocorre por volta do século XV e XVI, né? E com relação à arte, a gente vai ver que na Baixa Idade Média ocorre o predomínio da arte gótica, que daqui a pouco, através de imagens, a gente fala dela melhor, né? Tá. Na Baixa Idade Média, então, a gente tem como características gerais: 1. A decadência do feudalismo. 2. A estruturação do modo de produção capitalista. Qual é a diferença do modo de produção feudal para o modo de produção capitalista? No modo de produção feudal, você não tem comércio, você não tem... a produção é toda de subsistência, ou seja, voltada para o próprio consumo. E a gente vai ver que quando se estrutura o modo de produção capitalista, você vai passar a adotar uma moeda, porque você precisa expandir as suas trocas comerciais, né? E ocorre também, a partir do momento que você volta a ter moedas, né? A partir do momento que você tem uma remonetarização, surge também a noção do lucro, né? Então, embora alguns historiadores identifiquem que a estruturação do modo de produção capitalista só ocorra a partir do século XVIII com a Revolução Industrial, eu acho que grande parte dos historiadores já chegam mais ou menos a um consenso de que esse modo de produção capitalista ele é estruturado na própria Baixa Idade Média, a partir do renascimento comercial e urbano, né? Então ocorrem algumas transformações básicas da Alta para a Baixa Idade Média, que é o seguinte: ocorre uma autossuficiência para a economia de mercado, surge aquele novo grupo social que a gente chama de burguesia. A gente não pode chamar de classe ainda, porque a gente viu que quando numa sociedade de classe, eu hoje estou aqui, se eu ganhar na Mega Sena, eu subo de classe de uma hora para outra? Sim, nesse momento não importava. O que media a sua posição na pirâmide social era o nascimento, era o sangue. Por isso que não importava o quanto de dinheiro você tivesse. Se você fosse um nobre muito pobre, você continuava sendo nobre. E se você fosse um burguês muito rico, você continuava na base da pirâmide social. E outra transformação básica que vai ocorrer durante a Baixa Idade Média, que é a formação das monarquias nacionais, né? A Baixa Idade Média também foi um período de profundo crescimento populacional. Por quê? As invasões germânicas chegaram ao fim,
a gente vai perceber que também foram aperfeiçoadas algumas técnicas agrícolas. Então, se antes, na Alta Idade Média, eu plantava 100 sementes e colhia o fruto de 50, agora com essas novas técnicas agrícolas eu colho, sei lá, de 100 sementes o fruto de 80, né? E que técnicas foram essas? O arado de ferro, a chamada charrua. A charrua é como se fosse um veículo de tração animal, que ajudava a revolver a terra, então tornava a terra mais produtiva, e também o moinho hidráulico, o moinho de água, tá? Então, a população mais bem alimentada, né, passou a ter uma expectativa de vida maior, houve um crescimento populacional, né? E a gente vai ver que esses excedentes populacionais, esse excesso de pessoas, acabaram saindo dos feudos. E houve também um processo de retomada das cidades, do comércio, além de também um aumento da criminalidade, que eu acho que é algo muito comum a qualquer fenômeno de urbanização, né? Uma outra coisa que acontece, que faz com que esse crescimento populacional ocorra, é o seguinte: ocorre na Baixa Idade Média o chamado movimento cruzadista. As cruzadas foram movimentos que ocorreram por volta do século XI até o século XIII, XIV, né? E era um movimento que tinha uma motivação religiosa no seu cerne, mas tinha também uma motivação econômica. Vamos falar da motivação religiosa do movimento cruzadista, né? Eram expedições militares que visavam expulsar os muçulmanos, né, da chamada Terra Santa, Jerusalém, né, e levar a fé católica, a cristandade para essa região, né. O que a gente vai ver é que eles não conseguiram, os católicos não conseguiram retomar Jerusalém, e o que acabou sendo contemplado pelo movimento cruzadista foi justamente uma motivação econômica, né. A partir daí, a gente vai perceber que ocorre uma relação muito maior entre o Oriente, que era onde ficava Jerusalém, e o Ocidente, que era onde ficava grande parte o movimento cruzadista se organizava a partir do Ocidente. E esse aumento do encontro entre o Oriente e o Ocidente foi fazendo com que os ocidentais vissem que eles tinham algumas possibilidades de interesse comercial, né, principalmente por parte dos mercadores italianos lá no Oriente. Tá? Então a gente vai ver que as cruzadas elas incorreram principalmente num sucesso comercial de motivação econômica, e isso promoveu a reabertura do mar Mediterrâneo e das rotas de comércio entre Oriente e Ocidente. Os movimentos cruzadistas partiam daqui para cá, e eles navegavam por onde? Ou por terra ou justamente pelo mar Mediterrâneo, que é esse mar daqui, tá? Vamos falar agora o que foi esse renascimento comercial que ocorre no século XI, né? É o renascimento do comércio, é o surgimento de novas rotas de comércio ligando o continente europeu ao Oriente. Essas rotas vão surgir justamente por conta do movimento cruzadista. Foi para levar a fé católica e expulsar os muçulmanos de Jerusalém que aconteceram as cruzadas? Sim, mas nisso eles acabaram tomando conhecimento também de novas rotas de comércio com relação ao Oriente, né? O renascimento comercial também deu origem a feiras, né, que são a sementinha das novas cidades que vão surgir. Ocorre uma retomada da moeda, então a gente vai ver que tem um processo de remonetarização. O que é mais fácil? Você trocar um produto pelo outro, ou você ter uma moeda que media essa troca comercial? Com as moedas, né, as trocas comerciais ficam bem mais dinâmicas. Outra coisa que a gente vai ver é o surgimento de atividades de crédito e bancárias, também nesse momento, a formação de ANSAs ou de ligas, né, que eram associações de comerciantes que se juntavam para chegar ao Oriente, para estabelecer essas trocas comerciais com o Oriente. E aqui tem alguns exemplos de feiras que nós tínhamos durante a Baixa Idade Média. Tá aqui a feira de Champagne, que era na França, que não era França nesse momento ainda, né? E a gente tem aqui as rotas marítimas. Cadê? Opa, cadê meu cursor? As rotas marítimas e as rotas terrestres. Outra coisa que ocorre nesse século XI é o chamado renascimento urbano. A gente vai perceber que a retomada do comércio acaba impulsionando o crescimento urbano, ou seja, o crescimento das cidades. E a gente vai chamar essas cidades, no seu início, de burgos,
né? E os habitantes dos burgos, que eram normalmente artesãos ou comerciantes, a gente chama de burgueses, tá certo? Então, a principal modificação social que ocorre na Baixa Idade Média é a volta do comércio, volta das cidades e os habitantes dessas cidades, desses burgos, que são os burgueses, que são esse grupo social que surge, mas que por mais rico que fosse o do comerciante, ele ainda estava na base da pirâmide social, né? Surgem também algumas associações de mercadores, que eram as chamadas guildas, e além disso as corporações de ofício, que eram associações profissionais, normalmente por função, né, por ofício. Por exemplo, tinha a corporação de ofício de sapateiros, a corporação de ofício de pessoas que faziam roupa, né? Então, eles tinham o monopólio das atividades artesanais, né? Quem fazia sapato estava na corporação de ofício de quem fazia sapato, e assim era uma forma de você dar uma unificada no comércio como um todo, tá? E uma coisa também que não existia na Alta Idade Média, que surge na Baixa Idade Média, é o trabalho assalariado. Se na Alta Idade Média a gente vê que predomina a relação de obrigação servil, de você trocar o seu trabalho por proteção, aqui na Baixa Idade Média você já vai trocar o seu trabalho por um salário, né, em forma de moeda, né? E é também na Baixa Idade Média que vão surgir as monarquias nacionais, que vão surgir os principais países da Europa, né? E eu vou dar um pause nesse vídeo, porque isso daí é o assunto que eu vou falar no próximo vídeo, que vai ser o 4º vídeo de história medieval, pra gente ter um pouquinho mais de tempo para falar especificamente da formação das monarquias nacionais.